Oi, queridos alunos, chegamos em mais uma aula de estatística. Nesta aula vamos falar dos percentis. Vou representar pela letra P, os percentis. Ou também tem gente que chama de centis. O que são os percentis? Os percentis são pontos que dividem a distribuição em 100 partes iguais. Então, os percentis dividem a distribuição em 100 partes iguais. Isso quer dizer, então, que cada parte corresponde a 1%. Se você tiver, então, a seguinte ideia, olha, você teria aqui uma distribuição, vamos imaginar que tem aqui uma curva de frequência, e aí você teria o primeiro percentil, que eu vou chamar de P1. P1 será o primeiro percentil. Antes dele, você terá 1% dos dados. Se você tivesse aqui o segundo percentil, o P2, entre o primeiro e o segundo percentil, você tem 1% dos dados. Aí você teria o terceiro percentil. Entre o segundo e o terceiro percentil, você tem 1% dos dados. E assim vai, até você chegar no 99º percentil. Antes dele, você terá, então, 99% dos dados e depois dele, 1% dos dados. Então, os percentis são 99 pontos que dividem a distribuição em 100 partes iguais, 1% para cada parte. Para calcular os percentis, você procede da mesma maneira que você estava procedendo para calcular a mediana, para calcular as outras separatrizes. E quando você tiver uma distribuição de frequência por classe, aí o cálculo vai se dar com uma fórmula semelhante àquela que a gente viu, que seria aquela fórmula assim, PK, o késimo percentil, será o limite inferior da classe que possui o késimo percentil mais, aí abre aquilo lá, quando for percentil, tu vai calcular Kn sobre 100. Kn sobre 100 para calcular o késimo percentil, menos a frequência acumulada anterior à classe que possui o késimo percentil, vezes o intervalo da classe que possui o késimo percentil, dividido pela frequência absoluta da classe que possui o késimo percentil. Esta vai ser uma fórmula para calcular os percentis em uma distribuição de frequência por classe. É claro, esse K vai ser igual a 1, se você for calcular o primeiro percentil, 2 para calcular o segundo percentil, 3 para calcular o terceiro, e assim vai, até 99 para calcular o 99º percentil. Então, temos a fórmula dos percentis. A única diferença das fórmulas anteriores é que quando for percentil é Kn sobre 100. Quando for decil, é Kn sobre 10. Quando for quartil, é Kn sobre 4. E quando for a mediana, vai ser N sobre 2, que vai corresponder a 50%. Vamos fazer o exercício. Vamos repetir aquele exercício que a gente fez nas aulas anteriores. Você tem uma distribuição aqui, aquela distribuição que tem salários mínimos, uma distribuição por classe, de 0 a 2 salários mínimos, 20 funcionários, de 2 a 4 salários mínimos, 40 funcionários, assim vai. A distribuição com 100 funcionários. Vamos calcular, por exemplo, o percentil 55, o 55º percentil. Vamos ao cálculo? Vamos ao cálculo. Temos a distribuição e nós vimos que para calcular as separatrizes, primeiro calcula a frequência acumulada. Vamos acumulando as frequências. Abaixo de 2 salários mínimos eu tenho 20 funcionários. Abaixo de 4 salários mínimos eu tenho esses 20 mais os 40, tenho 60 funcionários. Abaixo de 6 salários mínimos tem 60 mais esses 20, 80 funcionários. Abaixo de 8 salários mínimos tem 80 mais esses 15, tenho 95 funcionários. E abaixo de 10 salários mínimos temos 95 mais 5, temos 100 funcionários. Observe que sempre a última frequência acumulada coincide com a frequência total, 100, 100. E agora vamos calcular o percentil
55, usando aquela fórmula. Então, a fórmula do késimo percentil, que é o pK, é igual ao limite inferior da classe que possui o késimo percentil, mais, aí você abre aqui, ó, Kn sobre 100, menos a frequência acumulada anterior, vezes o intervalo da classe que possui o késimo percentil, dividido pela frequência absoluta dessa classe que possui o késimo percentil. Eu vou querer calcular, por exemplo, o 55º, o percentil de ordem 55. Isso quer dizer o 55º percentil. Nós precisamos encontrar qual é a classe que possui 55º percentil. Nesse caso, eu vou fazer K igual a 55 e vou calcular Kn sobre 100. Teremos então 55 vezes a frequência total, nesse exemplo é 100, sobre 100. Então, Kn sobre 100, vai cortar o 100 com 100, vai ficar igual a 55. Então, precisamos achar qual é a classe que possui 55º percentil. Neste caso, é a classe que vai ultrapassar na frequência acumulada 55. E qual é a classe, então, que ultrapassa 55 na frequência acumulada? Qual é a classe que possui 55º percentil? A classe que ultrapassa os 55 na frequência acumulada é a segunda classe. Observe que a segunda classe é a classe que ultrapassa. Então, olha, 55 ultrapassou com esse 60. Isso quer dizer que o 55º percentil está na classe que vai de 2 a quase 4. De 2 a quase 4. Essa é a classe que possui o 55º percentil. O limite inferior dela é 2, o superior é 4. A amplitude, o intervalo dessa classe é 4 menos 2, 2. Então, vamos para a fórmula. A classe que possui 50º percentil é a classe que vai de 2 a quase 4. A frequência absoluta dela é 40. A acumulada dela é 60 e a anterior é 20. Vamos aplicar a fórmula, então. Então, aplicando a fórmula, para calcular o 55º percentil. O limite inferior da classe que possui o 55º percentil é 2, exatamente esse 2. Esse é o limite inferior. Mas, aí vem aqui, Kn sobre 100, nós calculamos que é o 55. 55. Menos a frequência acumulada anterior da classe que possui o 50º percentil. A acumulada anterior? A acumulada é 60. A anterior é 20. É esse 20 aqui. Menos 20. Vezes o intervalo da classe que possui o 55º percentil. O intervalo dessa classe, de 2 a quase 4, é 2. Sobre a frequência absoluta da classe que possui 55º percentil. A frequência absoluta é esse 40, Portanto, o 55º percentil será 2 mais 55 menos 20 dá 35, vezes 2 sobre 40. Então, você está com 2 mais 35 vezes 2 dá 70, dividido por 40. Pode cortar isso aqui com isso aqui? Portanto, o 50º percentil é 2 mais 70 dividido por 40, ou 7 dividido por 4. Isso dá aproximadamente 1,75. Exato, né? 55º percentil será igual a 3,75 salários mínimos.
55% dos funcionários ganham abaixo de 3,75 salários mínimos. Vamos fazer uma observação aqui, ó. Imagine que você tem uma curva de frequência. Aqui você tem um primeiro percentil, antes dele tem 1% dos dados. Aqui o segundo percentil, entre o primeiro e o segundo também tem 1% dos dados. Aqui entre o segundo e o terceiro tem 1% dos dados. E assim vai até o 50º percentil. Observe então que se antes do primeiro você tem 1% dos dados, antes do segundo você tem 1% mais 1%, tem 2%, antes do terceiro você tem 1% mais 1% mais 1%, tem 3%. Isso quer dizer que até o 50º percentil você tem 50% dos dados. Portanto, o 50º percentil divide em duas partes iguais. Ele é igual à mediana. E nós tínhamos visto também que era igual ao segundo quartil. E nós tínhamos visto que era igual a quinto decil. Isso quer dizer que se você tem uma distribuição, nessa distribuição unimodal, por exemplo, aqui, este ponto é a mediana, que divide 50% para um lado e 50% para o outro lado. Isso quer dizer que acumula à esquerda 50%, portanto, a mediana é o 50º percentil, a mediana também é o quinto decil e a mediana também é o segundo quartil. Então, a mediana é a mesma coisa que o 50º percentil, é a mesma coisa que o quinto decil, é a mesma coisa que o segundo quartil. Fique atento nessa observação que pode te ajudar algumas vezes em algumas questões. Bem, essas foram as separatrizes. Na próxima aula estaremos falando agora das medidas de dispersão. Desvio padrão, variância, coeficiente de variação e essas coisas. Espero que você esteja acompanhando. Nós teremos vários exercícios no final do curso. Vamos ficando por aqui. Uma boa sorte, bons estudos e até a próxima aula. Obrigado, até lá.